Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial sobre desenvolvimento de jogos 2D com a Godot Game Engine. Antes de iniciar aqui com o tutorial, queria agradecer aqui o Siskior Games, espero que o nome esteja certo, o Josmar Pinheiro e o Michael Cardoso pelo apoio aí nesse início aí de canal. Vou deixar o link para o canal dos três aqui na descrição. Então o que a gente vai fazer hoje? Fazer essa parte aqui que é a fábrica aqui de obstáculos. Então a gente vai criar os obstáculos de forma dinâmica para que aconteça essa continuidade no jogo. Então vejam que eles vão sendo criados aqui. Essas coisas aqui a gente vai arrumar mais para frente. Então hoje basicamente é criar essa fábrica aqui de obstáculos. Então vou minimizar aqui. Vou abrir aqui a minha Godot Game Engine. Selecionar aqui meu clone Flappy Bird e clicar em editar. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, deletar todos esses obstáculos aqui que a gente deixou na cena principal aqui no game. Vou excluir eles, a gente vai criar de forma dinâmica. Vou dar um OK. Vou salvar. Aqui eu vou criar uma nova cena. Essa nova cena a gente vai utilizar uma cena 2D. Vou renomear ela para Obstacle Factory. Então aqui a gente vai criar os nossos obstáculos. A cada determinado tempo, a gente vai criar um obstáculo novo. Então, vou salvar aqui minha cena primeiro. Venho aqui na pasta Scenes, Obstacle Factory.tsn. Vou salvar. Aqui eu clico com o botão direito, vou adicionar um nó filho. Vou selecionar um novo node chamado Timer. Então, o que o timer faz? Vamos aqui para as propriedades aqui dele. Então, ele tem um tipo de processo, que é idle ou physics. A gente vai deixar como idle. Wait time. Então, aqui a gente vai configurar de quantos em quantos segundos ele vai executar uma ação. Então, aqui por padrão ele é 1, ou seja, 1 segundo. A gente pode criar tanto valores inteiros como pontos flutuantes. 1 segundo, 1.5, 1.5, que seria 1,5 segundo e assim por diante. Então vou deixar aqui por enquanto como 1. Aqui essa propriedade one shot, que vai acontecer é o seguinte. Se eu deixar ela marcada, depois de 1 segundo ele vai executar a ação e depois ele não vai executar mais. Auto Start, se eu deixar ele ativo, o que vai acontecer é que quando quando a minha cena Obstacle Factory estiver pronta, esse timer já vai começar a ser executado. Por enquanto a gente vai deixar como ativo, depois a gente vai alterar isso, porque daí quando eu clicar para começar o jogo, eu inicio aqui a criação dos obstáculos. Senão ele já vai começar antes de eu começar a jogar e daí eu já vou perder se eu ficar esperando um tempo aqui. Então vamos lá selecionar o timer. Aqui a gente tem os sinais do timer, então aqui do lado da aba inspetor, a gente tem essa aba nó. Aqui a gente tem os sinais. E aqui para o node timer a gente tem um sinal chamado timeout. Então, a cada X segundos, se o one shot não tiver marcado, eu vou executar o que eu colocar aqui na minha função timeout. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no Obstacle Factory, vou clicar aqui para adicionar um script. Então eu vou criar o script aqui dentro de Obstacle Factory, que é o NodePy. Clico aqui. GD Script, herda de Node 2D. Obstacle Factory é um Node 2D. O modelo eu vou deixar empty e vou salvar lá na minha pasta Scripts. Clico em abrir, clico em criar e a gente já tem aqui o nosso script criado. Então aqui eu venho no timer, venho aqui nos sinais, selecionar o timeout e dar 2 cliques. Então aqui a gente vai criar um método, uma função chamada onTimerTimeout, que vai receber esse sinal. Vou clicar em conectar e aqui a gente vai criar os nossos obstáculos. Para isso eu vou criar aqui primeiro uma variável chamada obstacle, que ele vai ser igual a preload
E aqui eu vou colocar o caminho para minha cena obstacle. O que a gente fez aqui? A gente fez uma variável que vai estar apontando então para a nossa cena obstáculo. E a partir daqui a gente pode criar vários objetos da classe obstacle. Então eu vou aqui apagar aqui esse pass. E a gente vai criar então os nossos objetos. Então a cada 1 segundo eu vou criar um objeto do tipo obstacle. Então eu vou escrever obstacle aqui minúsculo. Vai ser igual a obstacle, ou seja, essa variável, ponto instance. Então eu vou iniciar uma nova instância de obstacle. Seria mais ou menos isso daqui. Se a gente tivesse no 2D, a gente ia estar fazendo isso, clicando com o botão direito, vindo aqui instanciar cena filha, ou vindo aqui nesse ícone e adicionando um obstacle aqui. É claro que dentro aqui do Obstacle Factory. Então seria mais ou menos isso daqui. Seria essa ação, só que a gente vai estar usando o código em vez de usar aqui a parte visual. A gente vai ficar criando esse objeto a cada 1 segundo. Então vamos aqui no script de novo. Agora eu tenho que adicionar isso daqui. Então eu vou colocar um add child. Então eu estou adicionando um nó filho do tipo obstacle. E aqui a gente já tem então criado a nossa função. Se eu executar o jogo, não vai acontecer nada que eu não coloquei aqui o Obstacle Factory no nosso game. Então vou selecionar aqui o game. Deixa eu limpar aqui. Seleciono o game, venho instanciar cena filha. Vou selecionar aqui meu Obstacle Factory. Então é esse node, é essa cena que eu vou adicionar aqui. Vou clicar em abrir. E ela foi adicionada aqui. Só que não tem nada, né? A gente não consegue ver nada porque ela não criou nenhum node do tipo obstacle aqui. Então, se eu der um play, ela vai começar a criar. Mas veja que está criando aqui no canto. E se a gente vier aqui no remoto, a gente vindo aqui na nossa Godot Game Engine, enquanto ela está sendo rodada, deixa eu puxar aqui para o canto. A gente tem duas abas aqui quando a gente executa, local e remoto. O local é o que a gente está usando aqui enquanto a gente está desenvolvendo. O remoto é o tempo de execução. O que é o tempo de execução? É o tempo que o jogo está sendo executado. Se eu abrir aqui o game, vir aqui no Obstacle Factory, baixar aqui, veja que ele está criando um monte de obstáculo aqui. Ó. Todos esses são filhos de Obstacle Factory. Veja que ele continua criando e esses objetos eles continuam andando aqui para a esquerda e não são destruídos. Isso a gente não pode deixar acontecer porque vai chegar uma hora que pode dar um estouro aqui na pilha de memória aqui. Não vai ser interessante para a gente. Então vou fechar aqui. Vou voltar para cá e vamos começar a acertar isso. Então a primeira coisa, a gente tem que iniciar os obstáculos aqui no final da cena. Então é bem simples, a gente vai pegar o tamanho da cena, que é 288. Vamos ver aqui nos nossos assets, o tamanho aqui no nosso cano, que eu não lembro. É 52, então é 288 mais 26, que é metade aqui, porque ele está aqui na metade da cena. O ponto central dele está aqui no centro, então é 288 mais 26. Vamos alterar isso. Se eu vier aqui e adicionar só para testar, eu vou pegar aqui meu obstacle, vou adicionar. Ele está aqui. Ele tem que ficar escondido aqui para ser criado aqui nessa área. Então vamos só calcular quanto que dá isso. Selecionar ele, vem aqui em Transform. Então aqui o Position em X vai ter que ser igual a 288 mais 26, 314. Se você quiser dar uma distância um pouquinho maior, a gente pode arredondar aqui para 320. Então ele vai ser criado um pouquinho aqui atrás. Posso excluir esse obstacle, eu já sei que é 320. Agora eu vou lá
na minha cena obstacle. Vou fechar aqui. Vem aqui em scenes. Vou abrir aqui a cena. E a gente vai alterar isso daqui. Vou aqui no script. A gente vai criar uma função aqui chamada ready. Então é func underline ready. O que acontece? Essa função aqui ela é executada depois que tudo estiver pronto. Ou seja, depois que todo node e os filhos aqui já estiverem carregados na memória. Então eu venho aqui. Vamos colocar aqui. Então position, quando ele for criado, quando ele já estiver pronto, eu vou dizer que o position.x tem que ser igual a 320. Tá aqui. Vamos ver como vai ficar. Bom, a gente vê dois problemas aqui. O primeiro problema é os canos estão sendo criados muito próximos uns dos outros. O segundo problema é ele sempre aparece na mesma posição. Na verdade tem três, né? E o terceiro problema é que ele está sendo criado em cima aqui do chão e na frente do nosso pássaro. Isso não pode acontecer. Então vamos fechar, corrigir esses três problemas aqui. O primeiro, de ele estar na frente de todo mundo, só a gente pegar aqui esse obstacle factory e puxar aqui depois do background. Então o background vai ser desenhado, depois o obstacle factory, depois o player e por último o ground. Então se a gente executar, aqui ele já está atrás de tudo aqui, menos do background. Segunda coisa, a gente tem que dar um espaço maior entre um cano e outro. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui no timer e altero esse valor aqui para mais de 1 segundo. Então vamos tentar 2 segundos. Então, venho aqui no wait time e altero para 2. Vamos executar de novo. Pronto, ele já ficou num espaçamento bacana aqui entre os canos. A gente já corrigiu esse segundo problema. O que a gente pode fazer é, se você quiser deixar mais difícil, você diminui aqui o tempo desse timer que está sendo criado cada obstáculo, ou você deixa maior se você quiser deixar mais fácil. Então vamos deixar 3 segundos para ver. Vou executar. Então ele vai ficar mais fácil de ser jogado, que dá mais tempo para o jogador pensar aqui no que ele vai fazer. Então agora eu venho aqui, eu tenho que resolver esse último problema, que ele está sempre sendo criado com a posição Y igual. Então ele sempre vai ficar nessa posição aqui. Então a gente vai... Vou colocar de novo aqui uma cena obstacle aqui para a gente ver. Tem que selecionar aqui o game. A gente precisa de um valor em Y mínimo, que seria mais ou menos aqui. Vamos ver quanto que dá. Menos 150. Acho que fica bom. E um valor máximo aqui. Aqui eu acho que tá bom. 50. Então, de menos 150 até 50 é o que a gente vai ter que fazer. Então, ele tem que ser no mínimo menos 150, no máximo 50. E aí, a gente vai ter que ir sorteando esses valores. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos voltar aqui no obstacle. Vou aqui no script. Aqui a gente vai ter que utilizar randomização, ou seja, a gente vai ter que sortear um número. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável aqui, y_pos, ou seja, posição em y, e eu vou sortear um número. Então eu vou utilizar a função range, ou seja, ele vai sortear um número entre um valor e outro valor. Então o valor mínimo é menos 150 e o valor máximo 50. Então ele vai sortear um valor entre esses dois valores. Então entre menos 150 e entre 50. Para que esse número seja realmente randômico, ou seja, para que ele não seja sorteado sempre os mesmos valores, a gente tem que utilizar a função randomize. Então é só escrever aqui
antes... Opa, perdão. Tá aqui no Physics Process. E ele tem que ficar aqui na função ready. Então, primeiro, eu ligo aqui a randomização. Eu faço aqui, executo a função randomize. Daí eu sorteio um número para posição em Y. E daí eu vou alterar a position.y. Aqui, para facilitar, eu vou fazer assim, ó. Position é um vector 2D. Ou seja, ele vai me retornar dois números. Uma variável aqui bidimensional. O primeiro número é o valor em x, que é o 320, que a gente já tinha pego lá, calculando ali o tamanho da cena mais o tamanho do obstáculo. E o segundo número é o valor em y, ou a posição em y. Então é o y-pos. Fazendo isso daqui, toda vez que ele for criado, ele vai ser posicionado aqui nesse ponto da nossa área 2D. Então, 320 em x e um valor entre menos 150 e 50 em y. Se eu executar de novo, veja que ele vai cada hora ficar em uma posição. Vamos fechar aqui. Vou voltar aqui e alterar de novo meu timer para 2, para não ficar essa distância tão grande. E agora, por último, o que a gente tem que fazer é, quando o obstacle tiver numa posição fora da tela, então aqui, vou pegar o obstacle e vou adicionar aqui. Toda vez que ele chegar numa posição fora da tela, eu tenho que destruir ele da memória. Então, como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui a posição dele. Então, ele tem 26, então seria menos 26. Eu vou dar uma distância um pouco maior para a gente demorar um pouco mais para destruir ele. Então, vou deixar como menos 30. Então, quando ele chegar nessa posição em x, menos 30, a gente tem que excluir ele, como eu fiz aqui, só que via código. Então, volto aqui para obstacle, para o script, e vou fazer assim. Aqui, em Physics Process, eu vou mover minha posição aqui x. Eu vou fazer assim. If position.x for menor que menos 30, eu vou destruir esse objeto aqui, que é o obstacle. Então, lembrando que esse script aqui é em relação ao obstacle. E ele vai destruir todos os objetos filhos também. Então, eu tenho que usar uma função que se chama QFree. Então, toda vez que eu faço isso, um objeto é destruído. Então, aqui no caso, eu vou destruir todos os objetos do obstacle. Vamos supor que eu quisesse destruir o point area. Eu colocaria aqui point area.QFree. Ou seja, eu venho aqui e destruo o point area. Então, sempre que eu quiser liberar um node da memória que já esteja criado, lembrando sempre disso, é só eu chamar essa função QFree. Então, agora, a gente volta lá para o jogo. Vamos deixar aqui nossa Godot aqui um pouco menor. Vou puxar o jogo aqui para o canto. Então, eu venho aqui para o remoto. Vou abrir aqui o Obstacle Factor. Veja aqui que ele está criando e assim que chega aqui na posição que eu quero, ele é destruído. E a gente não vai ter esse problema de estouro de memória aqui por ter muito objeto criado. Aqui a gente já terminou essa parte. Eu só quero alterar algumas coisas aqui. Aqui no nosso personagem principal, veja que ele demora um pouco para subir e para cair também na hora que ele começa a girar. Então vou alterar aqui essa velocidade que ele faz essa rotação. Então é só eu vir aqui
abrir aqui meu script do player. Então, player.gd. Só vir aqui em arquivos, aqui na aba arquivos. Aqui na nossa raiz aqui tem a pasta scripts. Só abrir aqui o player.gd. Daí eu venho aqui. Veja que eu tenho aqui um valor de angular velocity. Quando eu estou fazendo a função flap igual a -5, eu vou aumentar para -15. Que daí ele vai virar bem rápido. E aqui para cair, o angular velocity está 5, eu vou colocar 10. Vamos ver como fica. Eu acho que aqui para cair ele pode ser menor mesmo. Deixar 5 só tá ótimo. Vamos ver. Bom, aqui eu acho que já está excelente até essa parte. Então, o que a gente fez hoje foi criar nossa fábrica aqui de obstáculos. A gente aprendeu também a fazer uma função randômica aqui, sortear números entre dois números, então um número mínimo e um número máximo. A gente também aprendeu a liberar um node da memória, ou destruir um node lá da memória. E aprendemos também a trabalhar com timer. Aí também aprendemos a carregar uma cena filha aqui e criar dentro do nosso node. Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Agradeço muito quem assistiu aqui até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e a gente se vê na próxima parte do tutorial. Até lá!